Olá, pessoal, boa tarde. Antes tarde que nunca, vamos seguir a discussão desse eletrocardiograma muito interessante e desafiador aí da nossa enfermaria. Então, uma mulher de 68 anos com síndrome metabólica, portadora de MESALD, ICEFEP, diabetes, hipertensão e obesidade, evolui com uma taquicardia, um ataque com QRS estreito, na presença de distúrbios hidroeletrolíticos, né, magnésio, potássio baixos e uma hipoxemia. E a gente perguntou qual que é o diagnóstico, se é um flutter, se é um ataque atrial unifocal, multifocal, ataque sinusal ou ataque por reentrada nodal atrioventricular. Quando eu recebi esse eletro, Maria Cláudia enviou e aqui a impressão foi de flutter, tá? Numa primeira visão. Por quê? É um ataque QRS estreito, ritmo bem regular, cravando praticamente a 150, né? 300 dividido por 2, dois quadradões entre o RR, 150. Isso a gente deve sempre lembrar de flutter, né? Mas vamos seguir adiante com a avaliação mais detalhada. Se o desafio do eletro é definir o ritmo, que a gente tenta ver onda P aqui em D1, não vê muito. Em D2, difícil. A VR não vejo bem a P. Então, se está difícil definir o ritmo, o que eu sugiro? Faça as outras coisas, tá? Então, dê uma olhadinha na frequência, dê uma olhadinha no PR, mas muitas vezes vai estar difícil porque identificar a onda P não vai estar fácil. Então, analise se tem sobrecargas, analise eixo elétrico, QT, se tem alteração isquêmica, por aí vai. Não para no ritmo, não, porque senão você fica travado e não vai adiante. Então, aqui, primeira coisa, olha a técnica do eletrocardiograma. Está correndo a 25 milímetros por segundo? Padrão. Qual que é o ganho? 10 milímetros por milivolt, tanto na derivação dos membros quanto nas torácicas. Isso é representado pela caixinha aqui à direita. A altura dela, na porção inicial, reflete a voltagem na derivação dos membros, 10 milímetros por milivolt. A segunda metade, a altura da segunda metade, reflete o ganho na derivação precordial, também padrão. E a duração de 5 milímetros, basta a gente multiplicar isso por 5, que dá 25, que eu vou ter a padronização da velocidade. Por que 5 milímetros viram os 25 milímetros por segundo? É por padronização, convenção. Não tem outra explicação que eu conheça, não. De posse dessas informações, a gente sabe que o D2 longo ele tem 50 quadradões, cada quadradão tem 5 milímetros, então isso aqui tem um comprimento de 250 milímetros. Se corre a 25 milímetros por segundo, eu gasto 10 segundos para correr todo esse traçado. Aqui eu conto quantos QRS tem, são 27, multiplico por 6, para 10 virar 60 segundos, regrinha de 3, dá uma frequência cardíaca de 162. Já não é mais o típico do flutter atrial. Então vamos pensar em diagnósticos diferenciais. Outra coisa, se a gente olhar a linha de base, por exemplo, em V1, a gente percebe que tem algumas áreas da linha de base que são isoelétricas, preservadas. Então isso fala contra flutter, porque o flutter geralmente oblitera toda a linha de base. Próximo passo, eixo elétrico cardíaco. Para facilitar, é o zorro, né? Corta para cá, AVF D1. Positivo em D1, tá para cá, para a direita, o QRS, o eixo elétrico, perdão. Em AVF está negativo, então está daqui para cima. Então só pode estar aqui o eixo, tá certo? Está desviado para a esquerda, vamos olhar o que acontece em D2. Em D2 é isodifásico, um pouquinho mais negativo que positivo. Então, se está isodifásico, significa que a projeção do eixo elétrico sobre D2 ela é quase um ponto. E sendo quase um ponto, significa que a amplitude, a somatória da amplitude do vetor aqui, do QRS em D2, o menos com mais tende a zero. É isso que acontece. Mas não está perfeitamente ISO em D2, é um pouquinho mais negativo, então está além de menos 30. Quero ter mais precisão ainda, eu olho para o ortogonal de D3, ó, AVR. AVR, ele está bem aqui. Ó. AVR é praticamente ISO de fase com um pouquinho mais negativo. Só que a VR a gente tem que lembrar que o negativo é essa derivação, e não essa aqui contraposta. Então, se está mais negativo em AVR, significa que está de menos 60 para cá. Então, o eixo elétrico está em algum ponto entre menos 30 e menos 60, nesse caso, menos 45. Próximo passo. Se o eixo elétrico está desviado, eu tenho que ir atrás das principais causas. Procuro bloqueio de ramo esquerdo, não encontro. Procuro critérios de sobrecarga de ventrículo esquerdo, tampouco. Então, o que eu vou procurar agora? A terceira causa mais frequente, que é o bloqueio divisional antero-superior esquerdo. Ele tem uma morfologia típica, um QRS que não é tão alargado, mas também não é tão esbelto, e ele tem um componente final
relacionado à onda S na derivação inferior, D2, D3 e AVF, empastada, com uma duração mais prolongada e mais aprofundada. Esse é o fenótipo típico do bloqueio divisional antero-superior esquerdo. Bora lá para mais um passo. Não sei o ritmo, mas vamos fazer o laudo do eletro. QT, como que tá? Eu vou olhar aqui do início do QRS até o final da onda T, está dando 8 quadradinhos, cada quadradinho dura 40 milissegundos, multiplicando 8 por 40, dá 320 milissegundos. Frequência cardíaca, lembrando que calculamos em 162, a gente não vai usar base aqui, a gente vai usar Rhodes, por exemplo, e aí o QT calculado, corrigido, perdão, 499 é um QT que está no limite superior, e a partir de 500 começa, né, praticamente isso já, o risco de QT longo, torsade, né, TV polimórfica, com inversão das pontes, ele começa a ficar um pouco maior. Então a gente tem que ficar atento e com algum receio de usar medicamento que possa prolongar ainda mais esse intervalo. Por exemplo, considerando antiarrítmicos, né, o clássico amidaron. Também outros, né, por exemplo, sotalol, por aí vai. E agora vamos nos defrontar com o desafio de novo. Né? A gente vai deixando para depois e uma hora vai ter que lidar com o problema. Onde que a onda P apareceu um pouco melhor? De baixa voltagem, né? Baixa amplitude. V1, tá certo? Em V1 a gente vê essa ondinha aqui, aqui. A gente batendo o olho, a gente percebe que tem onda P precedendo o QRS. Então, ainda há associação atrioventricular. Essa onda P provavelmente não é sinusal. Essa paciente tem praticamente 70 anos, a frequência cardíaca, a máxima dela é estimada pela fórmula 220 menos a frequência cardíaca, menos a idade. 220 menos 70 dá 150. Então, o nó sinusal dela, muito improvavelmente, vai conseguir fornecer uma frequência acima de 150. Então, se está 162, já chama a atenção que provavelmente isso não é sinusal. Agora, outro ponto. A morfologia da onda P é única ou é variável? Quando a gente olha, a impressão de que é variável. Aqui a onda P está diferente, aqui está diferente, aqui está diferente. Mas, raciocinando em cima do caso, conhecendo a paciente, vendo a diferença de amplitude dos próprios QRS, a gente sabe que era uma paciente que tinha tremor, que movimentava, a linha de base é um pouco mexida, mas a maioria das ondas P tem essa morfologia, essa e essa. Então, a nossa tendência é interpretar como morfologia única da onda P. Lembrar que o diagnóstico diferencial seria aqui uma taquicardia atrial unifocal, uma taquicardia atrial com 2 focos, com alternância de focos, ou uma taquicardia atrial multifocal. Na TAC multifocal e na TAC com alternância de foco, o esperado é a gente ter um RR irregular. Tá? Então, como o RR já está regular, e ele está bem regular mesmo, eu contei aqui, tem 10 milímetros de distância entre cada um deles, então está muito regular, é muito improvável ser um ataque atrial multifocal. Para ter uma multifocal, eu teria que ter mais de 3 morfologias da onda P também. Então, a minha interpretação, no final das contas, é que é um ataque atrial unifocal e que a impressão de onda P de morfologia distinta se deve a alguma movimentação da linha de base. Um eletro difícil numa paciente que estava hemodinamicamente estável, sem dor torácica, sem síncope, e que a conduta inicial geralmente é a utilização de beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio, lembrando que é fundamental corrigir distúrbio hidroeletrolítico, e aí no caso repor potássio, repor magnésio, corrigir a hipoxemia que estão por detrás. Né? Se eu quiser estudar um pouquinho mais o eletro e fazer um RR mais largo, eu posso lançar a mão da adenosina, mas geralmente a ataque atrial ela não responde tão bem à adenosina. A adenosina tem uma predileção por ação no nó atrioventricular. Então ela é muito boa, por exemplo, se eu estou pensando em TAC por reentrada nodal atrioventricular, mas no caso da TAC por foco atrial ectópico, ela não é tão eficaz. Tá certo? Choque elétrico, cardioversão elétrica, perdão, não tem critérios, né? Ela está estável e tudo. A frequência cardíaca de 160 para ela é deletéria, é preciso controlar com vigor. E aqui as primeiras opções são beta-bloqueador e bloqueador de canal de cálcio mesmo. Geralmente, essas taquiarritmias supraventriculares atriais, elas podem realmente ser premonitórios
de uma fibrilação atrial ou de um flutter. Mas elas, por si só, não têm potencial cardioembólico. Tem se fizer alternância com flutter ou FA, mas elas, isoladamente, elas não têm essa preocupação para cardioembolismo, não forma trombo dentro do átrio esquerdo. Isso é importante para encorajar procedimentos, né, ou terapias, como cardioversão elétrica, ou, se for o caso, uma resposta inadequada ou contraindicação, bloqueador de canal de cálcio e beta-bloqueador, para a gente ter uma certa liberalidade para fazer, por exemplo, a mildarona, tá certo? Porque, ainda que volte para o ritmo sinusal, e é até interessante que volte, o risco de cardioembolismo é muito baixo, tá certo? Muito obrigado a todos e até a próxima.